Como planejar melhor os nossos casos para uma reabilitação bucal ou oral? De uma DTM até uma reabilitação completa, muito bem planejada. Olá, eu sou Victor Ferzelli, cirurgião dentista, especialista em disfunções da ATM e dores orofaciais, e eu ajudo colegas a dominar a oclusão e entender melhor as disfunções temporomandibulares. Nessa aula, eu vou falar sobre os planejamentos para as reabilitações, não necessariamente pós-tratamento de DTM, mas para todas as reabilitações, para que no final você consiga ter uma visão privilegiada nos seus futuros tratamentos. Vamos lá. Estou aqui com um caso de um paciente que foi encaminhado para mim por conta de uma DTM. E o detalhe é que ele chegou com quase todos aqueles sinais e sintomas de disfunção que eu sempre tenho falado em outras aulas. E esse paciente me procurou dizendo assim: doutor, ninguém quis pegar o meu caso porque eu estava com dores. E quando olharam a minha oclusão, ninguém se interessou em pegar pelo meu caso. Eu passei por vários dentistas e poucos se interessaram pelo meu caso. E o detalhe é que eu já passei por vários tratamentos ortodônticos e eu não sei mais o que fazer. Sinto muitas dores. Ele entrou no tratamento da disfunção. E dentro desse protocolo que nós estabelecemos sempre, ele teve início, meio e fim. Em 3 meses, nós tiramos todos os sinais e sintomas da disfunção. Aí ele me diz assim: doutor, eu não estou sentindo mais nada, absolutamente nada. Mas todas as vezes que eu vou me alimentar, que eu tenho que tirar a placa estabilizadora, eu sinto um desconforto bastante grande na minha oclusão ou na minha mastigação. E eu não sei agora o que o senhor vai fazer. Aí eu examinei o caso e falei: olha, seu caso seria para um tratamento ortodôntico para a gente melhorar tudo isso, mas dado ao fato de eu mostrar, daqui a pouquinho eu vou mostrar o caso a vocês, o seu caso não dá para ir para a ortodontia, como eu vou lhe mostrar. Falei: eu sei, inclusive eu conversei com outros colegas seus que são ortodontistas, eles também não se propuseram a fazer o meu tratamento ortodôntico. Eu falei: ainda bem, pelo que vocês vão ver agora. Então, numa situação como essa, um paciente pós-tratamento de disfunção e chega para você e fala assim: olha, eu estou super bem, mas quando eu tiro esse aparelho móvel de estabilização articular, ou então uma placa estabilizadora, eu não consigo mastigar com os meus dentes como estão. É como se ele estivesse dizendo assim: o senhor colocou a minha ATM no lugar, ótimo, hoje estou sem disfunção, ótimo, mas eu preciso mastigar. Segundo ele, todas as vezes que tirava para mastigar, sentia desconfortos e lembrava qualquer situação do tipo: parece-me que aquelas dores vão voltar se eu continuar com esse tipo de mastigação. Numa situação como essa, tem muitos colegas que dizem: mas você vai fazer um ajuste oclusal? Você vai mexer na oclusão desse paciente pós-tratamento de disfunção? A minha profissão é essa: equilibrar o sistema. A minha profissão é dentista. Eu não vou encaminhar isso para a fisioterapia. Eu não vou encaminhar para a medicina. Quem ajusta a oclusão sou eu, cirurgião dentista. É você, cirurgião dentista. Então, o paciente está clamando por uma mastigação para poder, pelo menos, sobreviver comendo bem, já que a qualidade de vida foi devolvida pós-tratamento de disfunção. Só que ele não pode comer com placa. E agora? Muito bem. Sobre um ponto de vista para nós termos uma oclusão saudável, ao olhar este caso, vocês acreditam que a gente tenha uma oclusão saudável ou aceitável?
Não tem. Se logo batendo o olho aqui, a gente já consegue ver que esse caso não tem um overjet, um overbite suficiente para poder fazer uma pequena protrusão e tirar de oclusão ou desocluir todos os dentes posteriores. Muito menos o que o canino, fazendo as suas guias para orientar um bom ciclo mastigatório. Não tenho. Então, tudo que não deveria acontecer nesta boca está acontecendo. Observem que quando o paciente está numa relação cêntrica, porque agora esse paciente tinha pouca disfunção articular e tinha muita disfunção muscular, revelava exatamente esse tipo de situação, uma mordida aberta. Então, sempre quando nós vamos olhar um paciente para avaliar se a porta de entrada de uma boa oclusão está satisfatória, peça para o paciente deitar a sua cadeira, levante a cabeça levemente para cima e observe sempre de baixo para cima, para você, de baixo para cima, para você conseguir ver exatamente este ângulo aqui no seu paciente. De que adianta você olhar daqui? Você tem que olhar daqui. Para saber se esse paciente tem uma oclusão, uma porta de entrada com uma boa oclusão, com as guias funcionando. Eu diria para vocês que as guias, como o próprio nome diz, são as mais responsáveis para dar ao teu paciente um conforto no final do tratamento. Então, um paciente que não tem uma boa porta de entrada, quando eu digo porta de entrada, eu estou dizendo de canino a canino, todos os guias funcionando, guia anterior e guia anterior lateral. Observem aí. Além do que, não sei se vocês já conseguem observar que eu tenho ponta de cúspide batendo com ponta de cúspide. E a resultante desta força está caindo aqui em cima. Premolar inferior batendo em molar superior. Da mesma forma como nós temos essa recessão absurda ou abfração absurda com uma retração. E do outro lado, mesma coisa, ponta de cúspide com ponta de cúspide. Então, observem que eu não, por mais que eu queira agora pensar em um tratamento ortodôntico, será que dá para pensar com esse nível de comprometimento periodontal? Lembrando que esse paciente já vem sendo acompanhado com um periodontista. E o periodontista fala, olha, Vitor, eu não sei exatamente por que está dando uma tamanha recessão gengival. Então eu estou cuidando desse caso, observem que não tem sangramento nem nada, porque o pério vem cuidando direto desse caso, vem cuidando direto, porque está vendo um comprometimento aumentando a cada dia. Mas o que está levando esse tipo de situação? Em primeiro lugar, se nós formos observar aqui, nós temos uma ponta de cúspide, de molar e pré, batendo em ponta de cúspide. Ao invés de nós termos ponta de cúspide com fundo de fossa superior, e essa força ser distribuída com o palato, o resultante de ponta de cúspide com ponta de cúspide, a resultante dessa força vai cair para fora e não necessariamente para a ponta de cúspide e ela no arco do palato a sua força ser dissipada e distribuída. Não. Aqui ponta de cúspide bate com ponta de cúspide e a resultante vai toda vez sendo jogada aqui na frente. Como se não bastasse, eu não tenho canino ajudando esse ciclo mastigatório. Se eu não tenho o canino fazendo uma boa lateralidade, eu vou ter interferências oclusais a todo momento aqui. Então, há de se observar muito bem tudo isso. E como se não bastasse de um lado, observem do outro. É óbvio que este lado está muito mais comprometido.
mas observem o outro. Também com um grau de comprometimento. E um novo tratamento ortodôntico está totalmente inviabilizado. Olha ali. Quem se atreveria a colocar um aparelho ortodôntico num paciente com essas características? Sobra para quem? Para nós reabilitadores, para nós que mexemos com prótese, resolver esse tipo de situação. O paciente já passou por um calvário. E esse calvário aqui eu chamo, é um calvário de ter sofrido muitos anos com disfunção. É um calvário de ter passado por vários tratamentos ortodônticos, vários tratamentos de DTM, vários dentistas que se negaram a pôr a mão nesse caso. Então, basta estudar e planejar muito bem para você chegar a uma conclusão. Agora, adianta você pegar e pura e simplesmente olhar o caso e falar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou isso, sem montar o caso em simuladores? Eu gosto de falar a palavra simulador para o paciente, porque na verdade é uma pseudo-simulação total. Ela dá uma simulação, sim, mas nada que seja parecido com um simulador totalmente ajustável. Mas não, se você não domina articulador totalmente ajustável, pelo menos o semi-ajustável é o suficiente para você poder fazer um belo de um tratamento. Como esse caso foi feito em articuladores semi-ajustáveis. E observem que de fora eu consigo ver melhor tudo isto. E na boca do paciente eu conseguiria? A montagem do caso são simuladores do sistema estomatognático fora do paciente. E se a gente for observar, se eu pedir a extração deste dente, daqui a pouquinho esse está comprometido, porque a condição periodontal está algo altamente comprometido já. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma situação onde eu preciso resolver isso. E eu observo que a oclusão é o principal fator problemático desse caso em termos periodontais. Observe que ele já perdeu dentes, já colocou implantes. Então, e com essa condição periodontal, eu estou com um caso praticamente limitado. E agora? O que eu vou fazer? Já que eu não posso fazer uma movimentação ortodôntica, porque se eu colocar algum bracket aqui, a única parede que ainda está segurando aqui é a parede palatina. A parede palatina deste alvéolo que está segurando esses dentes. Um paciente que está sendo cuidado ao longo do tempo para não perder mais dentes, porque já perdeu aqui. E estava com um comprometimento bastante grande e com disfunção temporomandibular. Observem, eu faço solicitação de panorâmicas e periapicais. Eu vejo muitos casos, muitos alunos me enviando casos clínicos. Professor, dá uma olhada nesta panorâmica. Panorâmica, eu diria, é igual você olhar aquele quadro da Mona Lisa, quando você chega na sala ali do Museu de Louvre, tem 300 pessoas fotografando. Você vai ver ela de longe, é uma radiografia panorâmica. Só que para você ver detalhes de uma radiografia periapical, você tem que esperar um pouquinho mais, sair aquela fila e chegar bem perto para poder olhar os detalhes de uma figura. Ou ver melhores detalhes do seu caso clínico.
Porque, afinal de contas, uma situação como essa, você não pode jamais... Eu não consigo fechar um diagnóstico com radiografias periapicais. Eu tenho, inclusive, um combinado, vamos dizer assim, com colegas da nossa área. Por exemplo, quando o paciente chega para fazer uma reabilitação, eu peço para que ele faça panorâmicas periapicais, às vezes uma tomografia, às vezes uma radiografia transcraniana, para ver inclinações de raízes, etc. E vou conversar. E daí ela é feita numa clínica digital, onde colegas especialistas na área de implante, endodontia, periodontia, tem login e senha. Para tão logo esse paciente faça essa documentação, eles são acionados pela minha secretária para que os colegas vejam as imagens e depois me deem os pareceres a respeito do caso, como se fosse uma espécie de uma junta odontológica. O paciente já começa a crescer os olhos, quando no teu planejamento ele vê uma preocupação de uma equipe cuidando dele. Então essa situação, é óbvio, precisa necessariamente de toda essa preocupação. Mas quando ele vê que tem mais pessoas envolvidas, nem que essa conversa seja feita via telefone. O colega endo fala: Vitor, olha, o dente tal precisa de tratamento endodôntico, o outro dente precisa de os demais dentes não precisam, enfim, aquele tratamento endodôntico está bom. O colega da peri fala: Vitor, eu que te encaminhei, esse paciente está sendo muito bem cuidado, eu estou tentando sempre manter as bolsas reduzidas. O colega do implante fala: olha, Vitor, se você precisar fazer alguma extração para eu colocar implante, eu não sei exatamente como que nós vamos, qual é o grau de dificuldade que nós vamos ter aqui. Porque ao extrair esse dente, provavelmente eu vou ter algum comprometimento desse dente vizinho. Mas enfim, vamos fazer uma tentativa. Quando você diz para o paciente: olha, a senhora vai ter que fazer extração, ou o senhor vai ter que fazer extração de mais elementos. Não, doutor, puxa, já perdi 2 dentes, já perdi 3 dentes. Faça de tudo para eu não perder. Então, você fala: olha, nós vamos fazer uma tentativa, onde eu vou distribuir bem as cargas. Porque o que está fazendo derrubar todos esses dentes, necessariamente, é uma mal distribuição de cargas, de forças. E essas forças oclusais estão derrubando mesmo o paciente dizendo: eu passo fio dental, eu higienizo muito bem, não saio do periodontista, estou sempre lá. E quando você observa e pede para o paciente: olha, tenta mastigar para eu filmar. Observem o comportamento desses dentes aqui, ó. Ele não tem um bom ciclo mastigatório. Ele não tem orientação dos caninos. Olha exatamente aonde que ele vai fazer o seu ciclo mastigatório. Exatamente aqui, observem o que? Premolar, molares, batendo cúspide com cúspide. E nas movimentações, ele tenta mastigar, ele não consegue porque ele não tem guia. Olha a quantidade de interferência. E é isso que está derrubando esse caso clínico. Então é um caso onde você tem interferência na protrusão, na relação cêntrica, em trabalho e também em balanceio. E também na relação cúspide-fossa. Então é um caso altamente comprometido. E o que nós fazemos em primeiro lugar? Eu falei: olha, é o seguinte, nós conseguimos ajustar a tua oclusão a partir de uma reabilitação, porque por mais que eu desgaste seu dente, eu nunca vou conseguir colocar ponta de cúspide em fundo de fossa. E se eu for tentar isso via ortodontia, eu acabo com tudo isso.
Então, mas para eu colocar ponta de cúspide em fundo de fossa, eu vou ter que criar isto. Eu vou ter que construir isso. E construir significa planejar para reabilitar com coroas de porcelana. E quando nós observamos aqui na montagem esse tipo de situação, eu vejo que esses dois dentes, por falta de uma guia, esse molar aqui, na hora dele fazer uma pequena protrusão, é aqui atrás um plano inclinado derrubando todo mundo também. A mesma coisa do outro lado. Olha na protrusão o que está acontecendo. Então, mas eu consigo ver isto em charneira? Não consigo. Eu consigo ver isso com um simples espelho clínico? Não consigo. Eu consigo, com radiografias, imaginar a dinâmica de tudo isto? Não consigo. Existe uma tendência de querer facilitar as coisas para o cirurgião dentista quando ele sabe que o correto é exatamente isto. Por exemplo, você vai manipular um alginato, são 3 minutos que diz o fabricante, 2 minutos você tem que esperar na boca. Ele não vê a hora do material estar tomando presa, vai lá e tira. Por quê? Porque o tempo. Se você souber administrar bem o seu tempo e dizer assim, eu vou montar esse caso para no final do meu expediente eu estudá-lo verdadeiramente e conversar com o laboratório para dizer exatamente aquilo que você quer, os resultados vão vir. Você não pode pensar na sua profissão hoje. Você tem que pensar no que você quer na sua profissão daqui a 5, 10, 15 anos, 20 anos ou mais. Eu já não posso pensar há 20 anos. Porque eu já tenho 38 de profissão. Só de disfunção eu estudo há 25 anos, 24 anos. E estudando oclusão depois de 10 anos de formado, porque eu vi que nada aprendi na minha época. E hoje eu vejo que ainda as coisas estão bastante comprometidas. Às vezes vem algum colega aqui, eu gostaria de fazer um estágio aqui ou qualquer coisa. E você sabe fazer pelo menos um ajuste oclusal? Ajuste oclusal, nunca vi isso. Mas espera aí. A gente trabalha com o quê? Com boca, com engrenagens. Com engrenagem. E dizer que eu não sei fazer um ajuste oclusal? Então você constrói em peças e você não consegue engrená-las corretamente. Eu sei bater o carbono e ajustar. Tá. Consegue ver esse caso em relação cêntrica? Consegue fazer movimentos excursivos para observar se tem interferências em trabalho e balanceio de um lado de trabalho e do lado de balanceio? Consegue saber como se faz esse ajuste? Não. Então construímos peças que não sabemos engrená-las. O caso foi encerado. Esse é um enceramento diagnóstico onde eu aumentei um pouquinho a dimensão vertical. Aí eu olhei e falei, nossa, esse caso ficou muito bonito, gostei. Gostei, por quê? Eu estou tendo ponta de cúspide em fundo de fossa, exatamente como eu quero, enfim. Mas quando eu olhei sobre um outro ponto de vista, eu pedi para fazer lateralidade, vi que os caninos estavam trabalhando. Me parecia tudo uma maravilha. Só que não. No enceramento. E para isso você tem que entender disso para você poder cobrar do teu protético. Porque o protético não teve curso de oclusão também. Para piorar. Poucos sabem sobre oclusão. Sabem o mínimo do mínimo.
E se poucos sabem de oclusão, como é que você vai dar a ele ou atribuir a ele a te dar a melhor oclusão para um paciente que está pagando para você e que vai cobrar de você e não do seu protético? Só que não ficou do jeito como eu queria. Por quê? Apesar de uma bela guia que eu tinha, só que eu olhei e falei, bom, se eu olho o meu paciente de cabeça para baixo, eu tenho que olhar a minha montagem de cabeça para baixo. E observem, mordida aberta. O fato de eu não ter toques nesta região anterior significa que todas as vezes que esse paciente for fazer uma retrusão, que é uma protrusão ao contrário, ele vai levar sobrecarga aos dentes posteriores. E eu preciso de uma protrusão efetiva. Eu preciso de uma protrusão perfeita. Porque aqui não dá para se brincar mais com o caso do paciente. Você não pode mais brincar com um caso assim. E se você colocar ainda em risco tudo isso, o paciente vai desembolsar uma grana para você e depois no final você acaba derrubando mais rapidamente aqueles dentes posteriores, onde você poderia dizer, olha, ele poderia dizer, olha, isso eu preferiria ficar cuidando com o periodontista até a minha morte, mas não ter perdido aqueles 2 dentes. Porque para fazer a indicação para extração, nós temos muitos colegas que seguramente fariam essa extração. Mas a minha opção foi estabilizar. Por quê? Porque periodontalmente ele estava bem e eu acho que o que fez verdadeiramente isso foi uma má distribuição de forças oclusais. E daí nós conseguimos, através de um enceramento já fechado, uma situação como essa. Da forma como eu queria. Analisando de todos os ângulos, vendo uma protrusão, lateralidade, outra lateralidade, montei novamente o caso só para ver o caso já finalizado. Eu montei novamente para ter a certeza que eu tirei todas as interferências que estão acontecendo lá atrás e a guia funcionando aqui na frente. E olhei também de baixo para cima, para ver se meus caninos estavam trabalhando de um lado e do outro, para ver se quando eu estou fazendo uma lateralidade, por exemplo, aqui no canino, se o central ou o lateral está participando, porque se ele estiver participando, junto com o canino, você pode ter uma fratura de uma lente de porcelana ou de um laminado. Montei o caso para observar se eu tinha exatamente esse tipo de situação. Desoclusão de todos os posteriores. E olha o caso antes. E olha o caso depois. Olhando também do quê? De baixo para cima. E observem que eu deixei o quê? Os molares, eles estão lá. Observa, ponta de cúspide em fundo de fossa. Ponta de cúspide em fundo de fossa. Tudo em fundo de fossa. E em fundo de fossa eu consegui exatamente o quê? Uma boa distribuição de carga. E nos movimentos de lateralidade, olha como o canino está bem travado. Porque se eu não tiver um canino bem travado ou uma guia leve, eu corro risco lá atrás. E quanto mais pesado forem as guias, menor ou ínfima é a possibilidade de uma interferência. Mas para isso você checa a oclusão fazendo um ajuste nos movimentos excursivos. E assim nós finalizamos esse caso
Não deixando esquecer da oclusão chamada oclusão mutuamente protegida, ou a oclusão mútua, onde dentes anteriores têm que proteger os dentes posteriores de forças horizontais. Ou seja, na hora de fazer movimento horizontal, somente os dentes anteriores. Posteriores não podem tocar. Ortodontia, não me deixe com mordida aberta. Os dentes anteriores precisam trabalhar de forma correta e, para isso, não me deixe casos com mordida aberta. Depois, isso aí é uma bomba de efeito retardado que vai estourar na tua mão. Ou se você encaminha a ortodontia, o paciente vai chegar para você, colega que encaminhou. Olha, depois do tratamento ortodôntico, olha o que aconteceu aqui. Olha o que aconteceu aqui. Eu não tinha retração aqui. Então, os dentes anteriores protegem os posteriores de forças horizontais. Ok? Porque se eu tiver uma mordida aberta, doutor, professor, mas quer ver? Olha, quando eu faço isso, olha como desocluiu lá atrás. O problema não está aqui atrás. O problema não está no final do movimento. O problema está no início do movimento. Se eu tiver uma mordida aberta, até eu conseguir chegar aqui, olha a interferência aqui atrás. Então, não. É este movimento. É este movimento. Dentes posteriores protegem os anteriores de forças verticais. Forças verticais, ponta de cúspide em fundo de fossa, tem que receber toda a carga vertical. Por isso que de canino a canino, o meu papel carbono tem que passar riscando a porcelana. Aliás, a porcelana tem que riscar o meu papel carbono. Tem que ter toque de dente, sim. Porém, esse toque não é pesado como os dentes posteriores. Mas então como é que eu avalio tudo isso? Pega um papel fino do tipo Acufilme, ou então compre na livraria algum papel carbono, se na tua região, na tua cidade, no interior, pelo menos uma livraria tem, para você ter pelo menos um papel carbono fino e pedir para o paciente morder com força lá atrás. E nessa condição você puxar o papel carbono e ele passar livre, sendo apenas riscado. Então, dentes posteriores protegem os dentes anteriores de forças verticais. Porque se os dentes anteriores recebem a mesma carga que os dentes posteriores, seguramente uma hora o periodonto não vai aguentar e ele vai abrir em leque. Ou ele vai fazer uma retração gengival, ou ele vai fazer uma recidiva ortodôntica. Quer dizer, nem tanto céu, não é bem essa a minha expressão que eu queria dizer. Quando eu digo nem tanto céu, nem tanto inferno, quer dizer, nem tanto toques pesados, nem tanto mordida aberta. Toque pesado é ruim? É. Mordida aberta? Também é. Qual é o pior deles? Eu digo os dois. E ambos protegem o sistema estomatognático. Então, uma boa oclusão é uma frase que eu coloquei no final desse nosso bate-papo. A odontologia moderna é capaz de diagnosticar, interceptar e corrigir fatores etiológicos que podem, ao longo do tempo, tornar-se uma bomba de efeito retardado, comprometendo um tratamento que pode ter sido desgastante ao paciente e principalmente ao dentista. A boa oclusão faz com que o caso possa, além de ser bonito e funcional, ser também prazeroso de ter sido um dia executado. A satisfação de saber que você resolveu, desde a época que ele chegou com a disfunção até agora. Muito bem.
Então, o que nós falamos ao longo desta nossa aula, fazendo uma conclusão? Um paciente que chegou para um simples tratamento de disfunção, mas como eu sabia a oclusão, eu propus para ele reabilitar a oclusão dele, só que via reabilitação protética. Então, um tratamento cujo valor de um tratamento de uma disfunção é X, quantas vezes X vocês acreditam que foi essa reabilitação? Fica por conta da cabeça dos senhores. Então nós falamos da disfunção, o paciente que chega com disfunção, o paciente que sente o resultado, entrega a tua boca e faz aquele valor de um tratamento de disfunção ser transformado numa grande reabilitação, mas muito bem planejada. Porque senão você pode derrubar tudo aquilo que ainda estava na boca do paciente. Tá certo? Foi um prazer passar essa aula. Eu espero que, se vocês tenham gostado dessa nossa aula, clique aqui embaixo e curta aí para nós o nosso vídeo. Nós precisamos dessas curtidas que vocês dão aos nossos vídeos para que eles entrem em evidência e essas palestras sejam distribuídas para mais dentistas em nível de Brasil. E que essas informações, a ciência não tem dono. Elas precisam ser repassadas. E eu preciso de vocês para me ajudar a repassar tudo isso. Então me sigam nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Curtam, distribuam. Mande para os seus colegas se você gostou. Eu tenho certeza que, se você gostou, o nível de profissionalismo seu seguramente vai ter um colega do mesmo nível esperando a sua indicação. Meu muito obrigado e até a próxima.